Me conta, quem é a Natália? Psicóloga do Postinho. Psicóloga do Postinho é Natália, tenho 29 anos, sou aquariana com ascendente em Áries. Todos os homens satanás, visionária. Então, para além disso, para além de psicóloga, né? Gosto também, né, de literatura, de artes, de filmes de terror. Tanto que fiz uma especialização em psicanálise que foi sobre filme de terror, então sou muito fã. Gosto de animais, tenho gato, cachorro. Meu pai disse que se deixar eu monto um zoológico na minha casa. Tenho um irmão, moro sozinha desde 2018. Gosto muito de viajar, gosto de estar sozinha também, mas se tiver com pessoas também tá ótimo, mas prefiro morar com bichos, tá tudo bem. E também eu sou apesar de gostar de estar sozinha, eu também gosto de estar com pessoas que queiram estar comigo, né? Então, tenho meus amigos, desde da infância são os mesmos, então assim, eu mantenho minhas amizades, mantenho os meus ciclos de amizade, mantenho meus afetos e eu vivo para afeto. É isso, assim, se for para dizer algo da minha vida, é afeto. Uma coisa que eu tô muito curioso para saber, assim, quais são os desafios, né, de trabalhar com saúde mental dentro do SUS? Mas como que você vê isso dentro do SUS? Uhum. E eu quero saber como que isso afeta dentro da sua vida também. Especialmente no Brasil, a gente não pode falar de saúde mental sem falar de saúde pública. Então, dentro do SUS, a saúde mental, ela não é só psicológica, né, assim, psíquica. No SUS a gente trabalha a saúde mental como a saúde integral do sujeito, né? Então, pelo menos onde eu trabalho, a gente tenta, tanto eu como psiquiatra, né, a gente tenta trabalhar com a equipe toda, né, a equipe de saúde da família, os médicos, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, até a galera da recepção, do paciente, antes dele ser paciente, ele é um sujeito. Então, a gente trabalha a saúde mental como o sujeito como um todo, né? E aí, assim, são os casos que aparecem pra gente no SUS, tem muito a ver também, são muito associados com vulnerabilidade psicossocial, né? De casos de extrema pobreza, que afetam diretamente na saúde psíquica do sujeito. Então, a gente não separa o que é uma depressão do que está ali numa vulnerabilidade social, né? Assim, de um paciente que está lá sem ter o que comer, né? Assim, a gente não faz essa separação, pelo contrário, a gente trabalha em rede para que aquilo a gente consiga minimizar minimamente, assim, mais ou menos um sofrimento, mas trabalhando em rede, todo mundo junto. Então, a saúde mental no SUS, ela funciona assim, né? E eu gosto de trabalhar funcionando assim. Não separar a saúde mental da política, não separar a saúde mental daquilo que envolve o sujeito como político, o sujeito no laço social, o sujeito em seu meio, no meio ambiente, na subjetividade da época, né, como a gente está. E se tratando de Brasil, né, assim, o sujeito dentro da nossa democracia, que é por isso que a gente está lutando. E eu trouxe o bonezinho aqui, ó, de Lula, né? Porque se a gente tá no SUS, a gente tem que ser contra essa necropolítica que tem se formado aí, né? Com o governo do Bolsonaro, que tem matado muita gente, né? Essa galera contra a vacina, que vem da ideia dele aí, tanto dele quanto do Trump, né? Essa galera aí de extrema direita. E aí, como a gente está ali no SUS, a gente defende a vida, a gente precisa defender uma política a favor da vida.
né? E nesse momento é o Lula. Boa. Aí. Deixa eu conversar aqui agora. O que a militância ela traz para sua vida, para sua vida profissional, assim? Tipo, qual que é a relação da militância, onde ela pega ali a sua vida profissional também? Olha, a militância, na verdade, eu sempre digo que eu uso da militância no meu trabalho, assim, eu faço militância no meu trabalho, né? O trabalhador do SUS, ele, querendo ou não, acaba que faz a militância no próprio trabalho, né? Porque o SUS, ele em si, ele já veio como uma militância, né? Ele foi criado à base da militância, à base de trabalhadores, né? De uma reforma sanitária, de uma reforma psiquiátrica. Ele surgiu através de muita luta. Então, o SUS, ele é uma militância. Desde lá do início da Constituição de 88, ele surgiu através de uma luta. Então, o trabalhador do SUS, para ele fazer o que precisa ser feito ali, para ele dar uma assistência e um cuidado integral ao paciente e ao sujeito que está lá, ele precisa lutar diariamente, porque, inclusive, o desmonte que a gente está tendo no SUS desde 2016, a gente só está trabalhando na garra, assim, na força de vontade mesmo, assim, na luta diária. Então, eu tenho um prazer de dizer, assim, de que a minha militância, ela tá no meu trabalho diário, assim, eu milito no SUS e no trabalho todos os dias, com os pacientes, com os usuários do SUS, com as pessoas que frequentam o SUS, entre os meus colegas de trabalho, para a gente conseguir manter uma rede que funciona, mesmo sem o investimento necessário, né? Que a gente sabe que a emenda constitucional aí do teto de gastos barrou por 20 anos, né? Começando lá no Temer, em 2016, por 20 anos os investimentos no SUS, né? Então a gente está sem investimento, então todo dia é uma batalha diária para a gente manter o direito à saúde para todo mundo que precisa. E aí a militância, ela é muito necessária e o básico para a gente trabalhar no SUS. Boa. A sua religião, ela tá bem presente ali nas suas redes sociais, assim. Eu queria saber o quanto a sua religião influencia na persona da Nath, na formação dessa persona. Uhum. Então, eu sou um bandista, filho de Oxum, mas nem sempre eu tive uma religião. Inclusive, até uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu era cética mesmo, assim, não tinha uma religião. Apesar da minha família, no meu núcleo familiar, ser católico. E aí foi entrando a pandemia, assim, né? Eu também, em um processo de análise, terminei um namoro, fui morar sozinha. Então, assim, minha vida mudou muito no meio da pandemia. E aí, nesse processo, assim, de que eu estava mais sozinha, nessa solitude aí, acabou que eu fui me abrindo mais para uma espiritualidade. Comecei estudando um pouco mais sobre a religião Wicca, a bruxaria natural, tem até aqui. E comecei a me envolver mais, né, com a bruxaria natural, com a magia natural, com os tarôs, né, com o baralho cigano. Tenho amigos muito, muito, muito íntimos, assim, que são também da bruxaria. E aí foi um processo mesmo de estudo, de descobrimento, assim, de entendimento mesmo do que eu sou, do que eu gosto, de onde eu me sinto bem, do que me faz bem. E aí eu entendi que essa energia mesmo, assim, é algo que eu não sabia que eu me identificava tanto, até eu estar sozinha, plenamente sozinha. E aí, com o passar do tempo, assim, fui estudando, até que chegou num ponto que eu me dei de cara com a Umbanda. E
foi meio que um pai de santo, assim, que eu pude encontrar junto com outras pessoas também da Umbanda e tal, que me falou assim, tô achando que você é médium, você não quer dar uma passadinha no terreiro não e tal? E eu falei assim, uai, bora, assim. E aí eu comecei a frequentar, né, o terreiro, comecei a estudar também mais sobre, e aí eu fui entrando pra Umbanda. E aí tô nessa hoje. É uma religião maravilhosa, me sinto muito acolhida, me sinto muito feliz. É algo que na psicanálise a gente fala de satisfações parciais. Me sinto parcialmente satisfeitíssima na Umbanda. Então, é algo que realmente me fez ficar mais tranquila comigo mesma, me fez entender coisas importantes da minha vida, para além da minha própria análise. E me fez também separar o que é meu, o que é do outro, juntamente com a minha própria análise. Então, Umbanda e minha própria análise andam muito juntas para eu entender quem que sou eu. E isso vai ser pro resto da vida. Joga um pouquinho do ombro para trás. Isso. Pode deixar essa mão onde você ia apoiar mesmo, assim. Quiser deixar aquela mãozinha de prometa, sabe? O que é desejo pra você? Porra! Você tá querendo me fuder? Cara, desejo pra mim é aquilo que faz a gente se movimentar pra pulsão de vida. Mas é aquilo que sempre vai faltar. Então, o que falta é aquilo que faz a gente seguir, né? E então, se sempre vai faltar algo, a gente vai buscar por mais, né? Então é algo um pouco que inconsciente. E se a gente vai buscar por mais, a gente não vai ficar parado, né? Então a gente precisa sempre seguir o nosso desejo. E isso não é sem angústia. Então o desejo tá sempre também do lado da angústia. Então, geralmente, às vezes, quando a gente se pega assim, de frente com uma angústia, pode ser que a gente tá de frente com o nosso desejo. E aí que a gente fala assim, tenta sustentar um pouquinho seu desejo, porque senão você vai ficar paralisado, porque senão você vai ficar ali às voltas da pulsão de morte. E desejo é isso, é falta, né? Desejo é busca, desejo é pulsão de vida. Então a gente precisa faltar, ninguém é completo. A felicidade com que você fica quando você coloca o boné é absurda. Assim. Já tem um sorriso solto, mas quando o bonézinho tá ali, muda totalmente. Josi, faz parte, o corpo da pessoa. Total. Tem que ter o boné, né? Não tem jeito. E aqui, pra gente poder finalizar, o que é a vida? Cara, a vida, a gente pode falar que a vida você pega um papel e amassa ele, sabe? Assim, e depois abre de novo, assim, aquele papel todo amassado. E o que sobra a gente? Mas aí você pode escrever nesse papel amassado, pode rabiscar, depois você pode passar uma borracha e reescrever de novo. Essa eu acho que a vida não tem muito o que dizer o que é, senão a gente precisa viver. Porque o que a gente sabe é que a gente vai morrer. Então, pra morrer, a gente precisa viver. Senão é uma morte em vida. Total. Né, assim, então... Não vou abusar mais, não. Obrigado. Valeu, curtiu a experiência? Gente, adorei. Que massa. Suas perguntas são muito difíceis. Que isso? Credo!